Após ser derrotado, o Destruidor consegue escapar da prisão e se alia às criaturas alienígenas para derrotar as Tartarugas Ninja, obrigando os irmãos a revelarem sua existência e contar com a ajuda da polícia. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme As Tartarugas Ninja Fora das Sombras de 2016, então preparem-se, é hora do recap! Mesmo depois de salvarem o planeta, as Tartarugas Ninja continuam agindo nas sombras. Mas mais do que combater o crime, elas adoram assistir aos jogos de basquete escondidos dentro do telão. Durante o show do intervalo, o governo faz uma homenagem para Vernon. Ele dá todo o crédito por ter capturado o Destruidor. Apesar de terem feito um acordo com ele para manter sua existência em segredo, alguns dos irmãos tartarugas ficam chateados por não receberem o crédito e decidem descontar a frustração jogando bolas de papel em Vernon enquanto ele dá uma entrevista. De repente, April liga para Donatello e conta que está vigiando o Dr. Baxter, o cientista-chefe do TCRI, e que ele provavelmente está trabalhando com o Destruidor. Sabendo disso, April utiliza o relógio que recebeu de Donatello e pede ajuda dele para hackear os e-mails de Baxter. Porém, a tartaruga diz que para conseguir acessar os arquivos, ela precisa se aproximar de algum dispositivo do cientista. Para isso, a repórter espera Baxter entrar no restaurante e se aproxima fingindo ser uma grande fã. Enquanto conversa com ele, April aciona o relógio que começa a fazer o download dos arquivos. Mas no meio do processo, um homem aparece dizendo que o pacote já foi despachado e pega o celular do cientista, interrompendo o download. Para não perder a chance, April se despede de Baxter e vai atrás do homem que levou o celular, o empurrando para cima de algumas garotas que começam a tirar fotos com ele. Dessa maneira, a repórter consegue fazer o rapaz parar de andar e tem tempo suficiente para terminar o download. Enquanto ela se afasta do alvo, Michelangelo está comendo uma pizza dentro do telão, quando acaba derrubando uma fatia na quadra, o que derruba o jogador atacante e acaba com a jogada. Para não serem descobertos, as tartarugas vão pro esgoto e correm de volta pra toca. Mas no meio do caminho, Mike percebe que está tendo desfile de Halloween e decide sair no meio dos humanos pela primeira vez, encontrando alguém fantasiado como Bumblebee. Ao perceber o que o irmão está fazendo, Leonardo aparece na tampa do bueiro e tenta chamá-lo de volta, porém Michelangelo não dá ouvidos e pega o microfone para falar com a multidão. De repente, Rafael puxa o irmão de volta bem na hora que April liga para avisar que conseguiu acessar o iPad de Baxter, mas que por algum motivo os arquivos estão se apagando sozinhos. A garota então revela que conseguiu acessar os e-mails e que descobriu que o Destruidor vai ser transferido em breve, além de conversas entre o clã do pé que está planejando um ataque ao comboio. No presídio, o Destruidor é colocado dentro da van de transporte e o chefe da polícia deixa ele e os outros dois presos sob os cuidados do agente Casey. Na toca, Léo avisa ao mestre Splinter sobre os planos do clã do pé e entra no caminhão tartaruga com os irmãos, indo em direção ao comboio. Longe dali, Dr. Baxter chega na sala de vigilância do clã do pé e começa a assistir tudo através dos drones. Dentro da van, Casey começa a zoar o Destruidor quando várias motos aparecem de surpresa atrás do comboio, implantando explosivos nos carros que explodem todos de uma vez. Ao perceber o ataque, o motorista da van desvia dos destroços enquanto Casey pede reforço pelo rádio. Em maior número, os bandidos do pé começam a escalar o furgão e o policial pega uma escopeta para derrubá-los. Mas como ninguém recarregou a arma antes, ele pode apenas assistir enquanto os criminosos abrem um rombo no teto. Com um buraco quase aberto, as tartarugas entram em cena e disparam tampas de bueiro que derrubam alguns dos criminosos. Porém, Casey bota a cabeça para fora bem na hora e quase é atingido, derrubando sua escopeta. Graças às armas do caminhão, as tartarugas conseguem derrubar alguns dos bandidos e Baxter ordena que eles foquem nos répteis mutantes. Com a nova ordem, os motoqueiros vão até o caminhão e jogam diversos explosivos no veículo, que graças à blindagem de Donatello continua inteiro. Para revidar o ataque, Rafael salta para fora do caminhão de lixo e derruba os motoqueiros, roubando uma das motos para voltar para a tartaruga móvel. Nesse momento, os capangas terminam de serrar o teto do furgão e um helicóptero com um imã na ponta se aproxima, puxando a chapa de metal com tanta força que suspende o veículo no ar.
Sem o teto, o helicóptero abaixa o gancho para recuperar o destruidor. Para evitar isso, Casey vai para os fundos do veículo e luta com os outros prisioneiros, porém acaba sendo nocauteado por Bebop. Percebendo que a polícia não pode fazer mais nada, Leonardo arremessa uma katana que corta o cabo do helicóptero, derrubando o destruidor de volta na van. Ainda assim, o clã do pé não desiste e o helicóptero se aproxima para tentar resgatá-lo mais uma vez. Sabendo que as tartarugas não irão permitir, Baxter decide teletransportar o destruidor e abre um portal no momento em que ele salta na direção do helicóptero. Feliz, Baxter comemora o sucesso de sua máquina de teleporte, mas isso até perceber que perdeu a localização do destruidor. Longe dali, o líder do clã do pé percebe que está em um lugar diferente e é capturado por um alienígena cérebro chamado Krang. Confuso, o destruidor pergunta por que foi parar nesse lugar, e o alienígena revela que o dispositivo de teletransporte pertencia a ele, e que faz parte de uma máquina chamada Capacitor Arc, que foi enviado para a Terra. Quando entrou na atmosfera, o dispositivo se dividiu em 3, e o Dr. Baxter encontrou o primeiro. Porém, ainda faltam as outras duas que estão espalhados pelo mundo, com a primeira peça no Museu de Nova York e a segunda no Brasil. Krang então pede para ele juntar as partes do capacitor e deixar o Dr. Baxter remontá-lo, abrindo o portal para o alienígena enviar sua nave para a Terra. Querendo dominar o planeta junto com ele, o destruidor aceita sem nem pensar duas vezes, mas diz que precisará de ajuda para lidar com as tartarugas. Krang diz que pode resolver isso e entrega um frasco com uma gosma roxa que supostamente é capaz de acabar com as tartarugas mutantes, enviando o destruidor de volta para a Terra logo em seguida. No esgoto, Donatello e April conversam sobre as informações que conseguiram e a garota diz que deve ter um backup na sede da TCRI. Para ajudá-la a invadir, Donnie entrega um pendrive modificado e a garota parte para o prédio. No centro da cidade, o chefe de polícia começa as investigações, quando a detetive Rebecca chega dizendo que irá assumir o caso a partir de agora. Para começar, a mulher pede para conversar com as testemunhas e ouve a história de Casey. Porém, quando ele fala sobre as tartarugas, nenhum dos seus superiores acreditam na história e decidem afastá-lo por estar ficando louco. Querendo investigar por conta própria, o policial entra no carro e começa a checar a ficha dos outros detentos que fugiram junto com o destruidor. Analisando os arquivos, ele percebe que os dois costumam frequentar um bar e decide ir até lá para encontrá-los. Antes que Jones chegue, Rocksteady e Bebop compram celulares descartáveis e começam a beber, quando são surpreendidos pelo destruidor, que os recruta como cobaias para aquela gosma roxa. Logo depois que eles vão embora, o agente Jones chega e tenta fazer algumas perguntas. Porém, o dono do bar finge não saber de nada e o policial é obrigado a apelar, quebrando as máquinas do estabelecimento. Sem opções, o homem conta que vendeu o celular e entrega o GPS capaz de encontrar os dispositivos. No prédio da TCRI, Baxter continua procurando pelo paradeiro do destruidor, quando o verdadeiro aparece atrás dele, contando sobre onde foi parar e que precisam continuar o trabalho. Sem desconfiar que April está no prédio, o destruidor conta que precisam encontrar as outras partes do capacitor e entrega a gosma roxa para Baxter, dizendo que devem utilizar isso para sintetizar guerreiros capazes de acabar com as tartarugas. O cientista então coloca o objeto na incubadora e consegue criar algumas amostras. Já o destruidor acopla os frascos em dardos e dispara contra Bebop e Rocksteady, os transformando em verdadeiros monstros. Assistindo tudo pelo lado de fora, April aproveita que os outros se afastam e entra no laboratório para pegar o dardo e o cilindro com as amostras, correndo para longe e ativando o alarme que fecha o prédio. Com os membros do clã do pé presos, a garota corre para o lado de fora e foge pelas ruas, enquanto Casey se prepara para invadir o prédio. Assim que percebe a repórter correndo pelas ruas, o policial muda seus planos e veste uma máscara de rock para ir atrás dela, salvando April quando ela é encurralada pelo clã do pé. Com um taco, o policial consegue nocautear a maior parte dos bandidos. Porém, um deles consegue roubar o cilindro e tenta fugir, obrigando Casey a derrubá-lo com um disco. Nesse momento, a polícia chega e April corre enquanto é perseguida pelo último membro do clã do pé, deixando a amostra nas mãos dos policiais.
Encurralada pelo vilão, a repórter começa a achar que vai ser capturada quando o Casey aparece de surpresa e a salva mais uma vez. Sozinhos, os dois se apresentam e começam a conversar até que as tartarugas chegam para ajudar, ordenando que Casey se afaste. Percebendo o quanto o policial fica assustado, April fica com pena e diz que aqueles são seus amigos, apresentando os irmãos. Agora que todos se conhecem, a mulher mostra o dardo e conta sobre a transformação de Bebop e Rocksteady. Assim que ouve o nome dos dois, Casey decide ajudar a lidarem com isso e os acompanha até a toca. No lugar, Donatello começa a trabalhar nas amostras dos isótopos no dardo e consegue criar uma solução capaz de transformá-los em humanos. Mas como tem pouca gosma, só consegue fazer algo temporário. Donatello então diz que se conseguirem o cilindro que ficou com a polícia, podem fazer uma transformação permanente. Porém, Leonardo diz que não precisam disso. Mesmo percebendo a tristeza do irmão, Leo pede para ele não falar sobre isso com os outros. No entanto, Michelangelo está escondido ouvindo tudo e corre para contar para Rafael, deixando a Tartaruga Vermelha extremamente irritada. No QG do clã do pé, Karai avisa que o cilindro está na delegacia e o Destruidor pede para que ela envie uma equipe para recuperá-lo. Enquanto isso, ele se junta a Bebop e Rocksteady e vai pegar a segunda parte do capacitor no Museu de História Natural. Quando chega no lugar, o Destruidor encontra o artefato e consegue recuperá-lo sem grandes dificuldades. Imaginando que a terceira peça também será fácil, o líder do clã do pé passa a próxima localização para os seus capangas monstrengos e os deixa responsáveis por recuperarem o objeto no Brasil. Sem saber de nada que está acontecendo, Rafael vai tirar satisfação com Leonardo e demonstra o quanto está revoltado com o fato dele querer guardar segredo. Leonardo então age como um demente e diz que é o líder da equipe e que por isso a única decisão que importa é a dele. Graças a essa discussão, Leonardo decide ir para o museu com Donatello e deixa os outros dois sozinhos na toca. Porém, Rafael se recusa a ficar de braços cruzados e aproveita para pegar as amostras. Sem saber o que ele está planejando, Leo e Donnie chegam no museu e começam a investigar ao redor, descobrindo que eles interagiram com o núcleo de neutrônio, o ingrediente mais importante para a criação de um buraco negro. Com essa descoberta, Donatello diz que isso deve ter algo a ver com o portal por onde o Destruidor desapareceu, o que deixa Leonardo preocupado com o que virá do outro lado. Na toca, Rafael decide pedir a ajuda de April para invadir o depósito de evidências da polícia. Mesmo achando que Leonardo não concorda com isso, a repórter aceita e vai buscar Vernon para ajudar no plano. Agora que se tornou o herói da cidade, o ex-câmera distrai os policiais e instala um dispositivo no servidor dos agentes, inserindo os dados de April e Casey no sistema para que eles consigam entrar como funcionários. Dessa maneira, os humanos conseguem acessar o depósito de evidências sem maiores problemas. Mas quando chegam no lugar, encontram os ninjas do clã do pé fugindo com o cilindro. Para evitar que isso aconteça, April ativa o alarme de incêndio da delegacia e Michelangelo pede ajuda para Rafael e Donatello. Como todo bom figurante, os policiais só servem para apanhar e Rafael decide entrar em ação, saindo do duto de ventilação para atacar o clã do pé. Por serem mais fortes, as tartarugas conseguem derrubar os inimigos com bastante facilidade. Porém, a polícia não sabe quem eles são e tenta prendê-los, chamando os 4 de monstros. Nesse momento, Casey e April chegam para ajudar e servem de escudo humano, ficando na frente das armas para que os 4 fujam em segurança. Por causa disso, os dois são presos e vão para a sala de interrogatório com Rebecca. Querendo alertar sobre o que aconteceu, April conta que Baxter está trabalhando com o Destruidor e que utilizou a gosma roxa para transformar Bebop e Rocksteady em criaturas mutantes. Rebecca então diz que o cientista enviou a gravação das câmeras de segurança da TCRI e mostra o momento em que ela roubou o cilindro, jogando a culpa de tudo em April. Enquanto isso, as tartarugas ninja chegam na toca e começam a discutir entre si, o que faz Leonardo se questionar se realmente devem continuar sendo uma equipe. Querendo ajudá-lo, Mestre Splinter diz que um bom líder é capaz de contornar esses problemas e que um bom irmão deveria fazer de tudo para mantê-los unidos. Nesse momento, Donatello identifica o sinal isotópico da gosma roxa
e descobre que o clã do Pé está indo para o Brasil, mais especificamente para Manaus. No meio da floresta amazônica, Bebop e Rocksteady dirigem um tanque de guerra até chegar no lugar da terceira peça. Utilizando o canhão, eles destroem a proteção ao redor e pegam o terceiro artefato. No compartimento de carga de um avião, as tartarugas estão voando pelo território brasileiro, quando Donatello percebe que os monstros do clã do Pé já estão retornando para Nova York. Analisando as rotas, Donnie percebe que as aeronaves irão se cruzar e eles decidem saltar, surfando pelos ares até chegarem no avião. Como tem medo de altura, Rafael acaba demorando demais para saltar e quase passa direto. Porém consegue acertar a aeronave graças ao paraquedas, se espatifando contra o vidro. Com a ajuda de Leonardo, ele consegue se prender ao avião e os quatro entram juntos pela saída de emergência, jogando os ninjas para fora. Achando que todos se foram, os irmãos começam a analisar o artefato, até que Bebop e Rocksteady aparecem para enfrentá-los, dando início a uma verdadeira luta entre mutantes. Como um completo demente, Rocksteady sobe no tanque de guerra e começa a atirar contra os irmãos. Mas isso acaba destruindo a estrutura do avião e ejetando os pilotos, fazendo a aeronave entrar em queda livre. Desesperado, Donatello vai para a cabine e tenta evitar a queda. Porém, o Manche se solta e ele precisa utilizar a força bruta para corrigir a trajetória. Por causa das manobras, a estrutura do avião não aguenta e se parte ao meio, fazendo Rafael cair no meio do rio Amazonas. Logo atrás dele, o avião também despenca e todos vão parar na água, disputando com os monstrengos dementes pelo artefato. Enquanto luta, Rocksteady entra no tanque e faz um disparo que quase acerta Donatello, obrigando Rafael a pular para salvá-lo. Do outro lado do rio, Leonardo acaba perdendo o artefato para Bebop, que vai pro tanque junto com Rocksteady, ficando a salvo nas pedras enquanto os irmãos descem em direção a uma queda d'água gigantesca. Sem ter o que fazer, os quatro caem na água e se escondem nos seus cascos para evitar o impacto, mas ainda assim saem do campo de batalha com um sentimento de derrota. Na delegacia, April tenta convencer Rebecca a permitir que ela faça uma ligação, porém a mulher se recusa e Casey se vê obrigado a roubar o celular dela. Com o aparelho em mãos, a repórter liga para Vernon e pede para ele conseguir um vídeo provando que Baxter trabalha com um destruidor. Para isso, Vernon vai até a sede da TCRI e consegue identificar uma câmera escondida dentro do relógio na parede. Puxando o cabo da filmadora, Vernon consegue acessar o banco de dados com as gravações e faz o download dos arquivos. Em outro avião, as quatro tartarugas discutem sem parar, o que faz Leonardo ficar de saco cheio e dizer que eles nunca serão uma equipe de verdade. Já em Nova York, Baxter finaliza o capacitor e começa a abrir o portal entre dimensões. Na delegacia, Vernon vai até Rebecca e mostra a verdadeira gravação do que aconteceu na TCRI, inocentando April e as tartarugas. Enquanto expede a ordem de prisão do Dr. Baxter, Rebecca vê o portal se abrindo no céu e ordena que todos os seus homens vão pra lá. Na toca, as tartarugas também percebem o que está acontecendo e decidem se reunir uma última vez para lutarem contra o mal. No centro, o portal se abre e as peças da nave de Krang começam a ser transportadas. Analisando a situação, Donatello diz que a atmosfera ao redor do tecnódromo é tóxica para seres humanos, mas como são tartarugas, eles conseguirão se aproximar e desativar o portal sem problemas. Michelangelo então lembra que estão sendo procurados e Donnie sugere tomarem um gole da gosma roxa, dizendo que isso fará eles parecerem humanos por fora, os deixando irreconhecíveis. Mais maduro, Leonardo diz que fará o que eles acharem melhor, e Rafael pega o cilindro das suas mãos, jogando tudo contra a parede. Para salvar a cidade, eles saem do esgoto e dão de cara com um batalhão da polícia liderado por Rebecca. Assim que os vê, a mulher pergunta por que deveria confiar neles, e Vernon conta que foram os quatro quem salvaram a cidade da primeira vez. Convencida, Rebecca aceita ajudá-los e Donatello passa a localização de onde o portal está.
dizendo para levarem April e alguns policiais para fecharem a passagem. Leonardo então pede para outro comboio levá-los até a nave e diz que vão lutar contra Krang no território dele. No centro, Baxter entrega o traje para que o Destruidor consiga respirar no Tecnódromo, porém acaba sendo traído pelo líder do clã do pé que ordena sua prisão. Sem mais obstáculos, o homem abre o portal e vai até Krang, mas também é traído pelo alienígena que congela seu corpo, o prendendo na sua câmara criogênica. No centro, as tartarugas chegam com o batalhão da polícia e vão pro topo do prédio, pulando em uma das peças da nave para surfar até o Krang. Do outro lado da cidade, Case e os outros policiais vão até a sede do clã do pé, porém a Karai vê a aproximação pelas câmeras de segurança e fecha o lugar, fazendo as viaturas serem totalmente destruídas ao colidirem com os obstáculos. Por sorte, o carro de April consegue passar e eles precisam explorar o lugar sozinhos. Procurando pelo portal, o grupo de Case quase é encontrado pelos criminosos mutantes. No entanto, conseguem se esconder no último segundo. Como não podem perder tempo, o policial pede para Vernon e April fecharem o portal enquanto ele distrai os inimigos encapetados. Para isso, o policial sai do esconderijo e tira os dois do caminho, permitindo que os ex-jornalistas avancem pelo prédio enquanto as tartarugas chegam no Tecnódromo para enfrentar Krang. Enquanto os irmãos tomam uma surra no topo do prédio, Case corre do Bebop e tenta se esconder no meio dos carros, porém acaba sendo atingido pelo Rocksteady e vai parar perto de um latão de lixo. Aproveitando as sucatas, o policial improvisa um patins e os atrai para longe, levando os dois para dentro de um container e os prendendo junto com uma granada. No Tecnódromo, os irmãos Tartaruga continuam tentando enfrentar Krang, mas parecem não ter a mínima chance. Leonardo então diz para Donatello que vão distrair o alienígena enquanto ele vai até o console para enviar a nave de volta para onde veio. Enquanto seus irmãos lutam, Donnie tenta tomar o controle do Tecnódromo e descobre que o transmissor fica na parte de cima da aeronave. Com as armas prestes a serem ativadas, Michelangelo utiliza o turbo do seu skate para subir pelas paredes e alcançar o transmissor no teto. Para evitar isso, Krang começa a disparar rajadas de energia contra os irmãos e quase acerta Michelangelo, mas por sorte ele consegue desviar e tira o transmissor do lugar. Com o tempo prestes a acabar, Mike tenta entregar o objeto para Donatello, porém acaba derrubado por Krang, que começa a apertá-lo. Com o casco do caçula prestes a rachar, Rafael e Leonardo pulam em cima do inimigo e conseguem remover a cabeça do robô, abrindo a brecha para que Donatello cause um curto no sistema principal. Vitoriosos, os irmãos prendem o transmissor a um drone, levando o objeto para dentro do portal e atraindo as peças da nave para voltarem de onde vieram. April e Vernon chegam até o controle do portal e começam a enfrentar Karai, distraindo a mulher para que Case tenha tempo de chegar no lugar e fechar o portal. Depois que a última peça da nave voa de volta para outra dimensão, a passagem entre mundos é selada. Graças aos seus atos heróicos, a cidade agora está a salvo e as tartarugas recebem a chave da cidade das mãos de Rebecca. Mas apesar disso, decidem continuar agindo nas sombras, como verdadeiros ninjas. Galera, mas e vocês acham que Krang e o Destruidor irão retornar? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!